Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, São Pedro, bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, 28 de outubro, quinta-feira, e a Igreja lembra e celebra os apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. E o Evangelho da liturgia de hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir e que a liturgia de hoje nos convida a refletir, narra a escolha dos 12 apóstolos. Jesus os escolheu dentre uma multidão de discípulos que o seguia. Mas isso não significa que estes foram os privilegiados do Senhor. Pelo contrário, foram incumbidos de uma missão bem árdua. Como sabemos, Jesus tinha muitos discípulos, muitos seguidores, mas como era impossível instruir bem uma multidão, ele quis formar um pequeno grupo, o qual ele poderia dedicar-se mais de perto na formação destes e que mais tarde seriam os enviados para dar testemunho de Jesus no mundo. É evidente que um grupo pequeno, participando do cotidiano de Jesus, absorveria melhor os seus ensinamentos, tanto pela escuta da palavra, quanto pelo seu exemplo. Jesus não quis fazer a escolha dos 12 apóstolos por si só. Quando o texto nos diz que Jesus subiu a montanha, significa que Jesus buscou do alto discernimento no Pai,
o que o possibilitou fazer a escolha de acordo com a vontade do Pai, buscando a orientação do Pai. Jesus certamente não correria o risco de se deixar levar pelo sentimento, isto é, de usar critérios humanos nesta escolha. Os 12 escolhidos certamente foram os apontados pelo Pai. Na escolha dos 12 apóstolos é formada a primeira comunidade cristã, o cerne da Igreja de Jesus. É interessante perceber que essa escolha não caíra sobre homens especiais, e sim sobre pessoas comuns, dotadas de virtudes e defeitos, como qualquer um de nós, o que nos mostra a diferença entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para formar uma equipe, enquanto que Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Quando nos colocamos diante de Deus como servidores, Ele vai nos moldando de acordo com as nossas aptidões, e quando nos damos conta, já estamos inseridos no meio do mundo, percorrendo caminhos que antes não imaginávamos ter a coragem de percorrer. É de discípulo que passamos a enviados do Senhor, com a missão de levar ao outro o que aprendemos do Mestre. A certeza de que Jesus está no caminho de tudo nos motiva a assumir com maior intensidade e alegria a cumplicidade no anúncio do reino de Deus, que é nosso também. Irmãos e irmãs, que São Simão e São Judas Tadeu intercedam junto a Jesus, por nós junto a Jesus. Que sejamos nós também seguidores fiéis do projeto de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, São Pedro, e o nosso parabéns a todos aqueles que celebram aniversário de vida, nascimento, nesse dia 28 de outubro, e o nosso parabéns também a todos os casais que celebram bodas de casamento. A todos e a todas, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.